Você já imaginou ser abandonada pelo próprio marido apenas 3 meses após o casamento, e ainda grávida? Foi exatamente isso que aconteceu com Alana. Humilhada e rejeitada, ela pensou que sua vida tinha acabado, mas o destino preparou algo que mudaria tudo. A chegada de um chefe frio, exigente e misterioso que transformaria sua dor em um novo começo. Ao longo dessa história, você vai sentir na pele cada humilhação silenciosa, cada olhar carregado de desejo reprimido, cada escolha difícil entre passado e futuro. Será que Alana vai encontrar a força para acreditar no amor de novo? Assista até o fim e descubra como essa reviravolta pode surpreender você. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O aroma de café recém-passado se espalhava pela cozinha, misturando-se ao cheiro doce de pães de queijo assando no forno. O relógio ainda marcava 7 da manhã, mas Alana já estava desperta havia horas, preparando cada detalhe de uma mesa que para ela representava mais que um café da manhã. Era a celebração de 3 meses de casamento. Uma toalha branca, bordada à mão por sua mãe, cobria a mesa. Sobre ela pratos de porcelana, xícaras alinhadas e um pequeno vaso de cristal com lírios brancos completavam o cenário. Tudo parecia perfeito, ou ao menos ela acreditava que sim. Enquanto ajeitava os talheres, um sorriso sereno iluminava seu rosto. Lembrou-se do dia em que caminhou até o altar, com o coração disparado e as mãos suadas, acreditando que cada passo a levava para um futuro de felicidade. Jonas, o homem com quem escolhera dividir a vida, esperava-a com um olhar emocionado e uma promessa de amor eterno. Nos últimos 3 meses, no entanto, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Horas extras constantes, o celular sempre bloqueado sobre a mesa, respostas secas para perguntas simples. Alana tentava não se apegar a esses detalhes. É só cansaço do trabalho, repetia a si mesma. O som da porta se abrindo quebrou sua linha de pensamento. Jonas entrou, os cabelos ainda úmidos do banho, a expressão fechada. Alana correu para recebê-lo, os olhos brilhando. Surpresa, disse animada. Preparei tudo para comemorarmos nossos 3 meses de casados. Ele olhou rapidamente à mesa, mas o olhar permaneceu frio, distante. Sem sorrir, puxou a cadeira e se sentou, apoiando os cotovelos sobre os joelhos, como se carregasse um peso nos ombros. Alana sentiu um arrepio. O que havia de errado? Jonas? Ela se aproximou, colocando delicadamente uma das mãos sobre o braço dele. Está tudo bem? Ele suspirou fundo, evitando encará-la. Precisamos conversar. O coração dela gelou. Conversas que começam assim nunca trazem boas notícias. Tentou disfarçar o nervosismo. Claro, mas antes prova esse bolo, fiz do jeito que você gosta. Jonas balançou a cabeça. Não, Alana. É sério. A respiração dela ficou presa na garganta. Sentou-se à frente dele, buscando seu olhar. Então fala. Você está me deixando assustada. Ele ergueu os olhos firmes, mas sem emoção. Eu quero o divórcio. A palavra ecoou na cozinha como uma explosão silenciosa. O ar escapou dos pulmões dela e por alguns segundos não conseguiu reagir. O quê? A voz saiu quase num sussurro. Eu não posso continuar nesse casamento. Jonas ajeitou-se na cadeira, como se tivesse ensaiado cada palavra. Estou apaixonado por outra pessoa. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Alana. Apertou a borda da mesa com força, tentando se manter firme. Outra pessoa? Repetiu, incrédula. Mas, Jonas, nós nos casamos há apenas 3 meses. Você me jurou amor eterno. Jurou que eu era sua escolha. Ele desviou o olhar, passando a mão pelo cabelo. Achei que queria isso, mas percebi que estava enganado. Sinto muito, Alana. A dor explodiu no peito dela. O bolo recém-assado, o café quentinho, os lírios brancos, tudo parecia zombar de sua ingenuidade. Lágrimas ardiam nos olhos, mas ela se forçava a contê-las. Sinto muito, repetiu com a voz embargada. Você joga fora o nosso casamento, nossos sonhos, e tudo o que consegue dizer é que sente muito? Jonas levantou-se,
impaciente. Não quero discutir. Já tomei minha decisão. Ele caminhou até a porta, ignorando o olhar desesperado de Alana. Cada passo dele soava como um martelo pregando o fim do que ela acreditava ser o início de uma vida feliz. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta. O som do relógio na parede, antes tão comum, agora parecia um deboche cruel, marcando os segundos de um futuro desmoronado. Alana caiu de joelhos ao lado da mesa posta, e as lágrimas que tanto lutara para conter, finalmente jorraram. Abraçada ao próprio corpo, soluçava sem conseguir respirar direito. O café esfriava na garrafa, os lírios perdiam a beleza, e aquela mesa, preparada com amor, se transformava em um altar de despedida. No mesmo dia, sem forças para permanecer no apartamento vazio, arrumou uma mala pequena e voltou para a casa da mãe. O quarto de infância, com paredes cor-de-rosa e pôsteres antigos, a recebeu como um abraço silencioso. Mas nenhum abrigo conseguia aplacar o peso esmagador da rejeição. Deitada na cama, com o rosto molhado de lágrimas, abraçou o travesseiro e murmurou para si mesma: "Por quê? O que eu fiz de errado?" Não havia resposta. Só o silêncio e a sensação de que o chão havia se partido sob seus pés. E enquanto a noite caía, Alana não imaginava que aquele não seria o pior golpe, porque em breve descobriria que a vida dentro dela mudaria tudo. As semanas seguintes ao divórcio pareciam um borrão para Alana. De volta ao quarto de infância, cercada por móveis antigos e lembranças de uma vida simples, ela sentia como se tivesse regredido anos. O travesseiro que segurava à noite ainda guardava o cheiro da infância, mas agora absorvia suas lágrimas silenciosas. Perguntas a perseguiam sem descanso. Por que Jonas desistiu tão rápido? O que havia de errado comigo? Dona Teresa, sua mãe, tentava preencher o vazio com gestos de cuidado. Chás calmantes, sopas quentinhas, conversas no fim da tarde. Mas nada parecia suficiente para preencher o abismo que Alana carregava no peito. O corpo estava pesado e um cansaço incomum a dominava. Primeiro, ela atribuiu ao estresse. Depois, aos dias de choro contínuo, até que começaram os enjoos. No início eram sutis. Um incômodo ao acordar, uma tontura repentina ao subir as escadas, mas logo se intensificaram, obrigando-a a correr até o banheiro nas primeiras horas do dia. Alana tentou ignorar. Tentou convencer-se de que era apenas reflexo da dor emocional. Porém, quando percebeu que seu ciclo menstrual estava atrasado, não pôde mais se enganar. Naquela tarde, saiu discretamente e comprou um teste de farmácia. Guardou-o na bolsa como se fosse uma bomba prestes a explodir. No banheiro de casa, com as mãos trêmulas, observou o resultado se formar. 2 linhas cor-de-rosa. Claras, inevitáveis. "Não", sussurrou, deixando o teste cair no chão. O corpo inteiro tremeu. Sentou-se, apoiando, as mãos na barriga ainda plana. "Meu Deus, eu estou grávida." Lágrimas escorreram sem controle. Era medo, desespero, mas também algo mais profundo, uma centelha de vida que de repente se tornara sua responsabilidade. O coração acelerou, mas junto com a angústia veio uma força inesperada. Passou dias refletindo, conversando em silêncio com o bebê. Tocava o ventre como se pudesse alcançar a vida que se formava ali. No entanto, uma decisão não podia mais ser adiada: contar a Jonas. Parte dela ainda alimentava a esperança de que a notícia o fizesse repensar, que ao menos por causa da criança, ele voltaria. Marcou o encontro em um café discreto, em uma rua menos movimentada. Chegou cedo, ajeitou os cabelos, tentando parecer firme, mas o coração batia como um tambor. Quando Jonas entrou, com o mesmo ar confiante de sempre, ela sentiu a mistura de saudade e repulsa. Ele se sentou, olhou-a rapidamente e foi direto ao ponto. Então, o que queria falar? Alana respirou fundo. "Jonas, eu descobri que estou grávida." O silêncio se instalou como uma cortina pesada. Jonas a encarou fixamente, os olhos semicerrados, como quem mede cada detalhe antes de reagir. Por um instante, ela acreditou que veria surpresa ou emoção,
Mas o que veio foi um sorriso torto carregado de sarcasmo. Grávida? Ele repetiu cruzando os braços. Interessante. Justo agora. Eu fiz o teste, disse, mostrando a seriedade em sua voz. É verdade. Você vai ser pai. Ele soltou uma risada seca, amarga. Ou quer me fazer acreditar nisso? Alana, me poupe. É a jogada mais velha do mundo. Engravidar para segurar o homem. As palavras atravessaram o peito dela como lâminas. Como pode dizer isso? Sussurrou incrédula. Você me abandonou sem explicação e agora me acusa de inventar uma vida? Jonas inclinou-se para a frente, apoiando os braços na mesa, o olhar frio. Você sempre foi boa em se fazer de vítima, mas eu não vou cair nesse teatro. Se realmente estiver grávida, cuide sozinha. Não conte comigo. Alana sentiu o mundo girar. As mãos geladas se apertaram sobre a barriga, como se quisesse proteger o filho das palavras cruéis do pai. Ele é seu filho também, implorou a voz embargada. Filho meu? Jonas deu uma risada curta. Até nisso eu teria dúvidas. Foi demais. As lágrimas escaparam, mas sua voz, mesmo trêmula, carregava uma firmeza inesperada. Você pode negar a mim, Jonas, mas não vai apagar o que existe aqui dentro. Eu vou criar essa criança, mesmo que seja sozinha. Ele se recostou na cadeira, indiferente, e balançou a cabeça. Boa sorte, Alana. Vai precisar. Levantou-se e saiu sem olhar para trás. O som da porta se fechando ecoou dentro dela, como um selo de rejeição. Sentiu-se exposta diante dos olhares curiosos no café, mas não se importou. Sua vida havia acabado de mudar para sempre. De volta para casa, trancou-se no quarto e chorou até não ter mais forças. Mas quando a madrugada caiu, algo novo nasceu em seu peito. Encarou o reflexo no espelho, os olhos vermelhos e cansados, e falou em voz baixa. Você não vai crescer sentindo-se rejeitado. Eu prometo. Acariciou a barriga com ternura e naquele gesto encontrou a força que Jonas havia tentado roubar. Não seria fácil, mas não estava sozinha. Tinha dentro de si a vida mais preciosa de todas, e esse amor já era suficiente para seguir em frente. O peso da rejeição de Jonas ainda a acompanhava como uma sombra, mas Alana sabia que não podia permitir que o passado a definisse. Agora, não era apenas por ela. Havia uma vida crescendo em seu ventre, e essa criança precisava de um futuro. Decidida a recomeçar, passou dias inteiros em frente ao computador, ajustando o currículo, enviando candidaturas e participando de entrevistas virtuais que, na maioria das vezes, resultavam em respostas negativas. As manhãs eram desafiadoras, os enjoos ainda vinham com força, e muitas vezes ela mal conseguia tomar café antes de sair correndo para o banheiro. Dona Teresa insistia em que descansasse, mas Alana se recusava. Precisava lutar, precisava mostrar que era capaz. Filha, não se cobre. Tanto, dizia sua mãe, trazendo-lhe um chá de hortelã. Você já tem muito em que pensar. Alana forçava um sorriso, mas por dentro carregava o medo constante de não conseguir. Eu preciso de um emprego, mãe. Preciso garantir o futuro dele. Respondeu, pousando a mão sobre a barriga ainda discreta. Foi em uma tarde chuvosa que um e-mail inesperado surgiu em sua caixa de entrada. Convocação para entrevista. Prado Engenharia. Os olhos de Alana se arregalaram. Aquela não era uma empresa qualquer. Era uma das maiores do setor de construção e engenharia, conhecida por seus projetos inovadores e pelo padrão de excelência quase inalcançável. O coração disparou. Era a chance que precisava. Nos dias seguintes, mergulhou em preparação. Estudou a fundo os projetos mais recentes da empresa, ensaiou respostas diante do espelho, pesquisou possíveis perguntas. Separou sua roupa com antecedência. Uma calça social preta e uma blusa azul clara de tecido leve. Simples, mas profissional. Queria transmitir segurança e competência, mesmo que por dentro estivesse tremendo. Na manhã da entrevista, Alana chegou mais cedo ao prédio imponente da Prado Engenharia. A fachada espelhada refletia a cidade, e a entrada era marcada por um hall de mármore e aço. Cada detalhe transmitia poder. Respirou fundo, tentando controlar a ansiedade, e seguiu até a recepção,
onde foi orientada a esperar. As outras candidatas conversavam entre si, mas Alana preferiu o silêncio. Apertava as mãos no colo, sentindo a umidade das palmas. O bebê parecia mais inquieto naquele dia, como se pressentisse o quanto aquele momento era decisivo. Senhorita Alana Moura, chamou uma assistente de uniforme impecável. Por favor, me acompanhe. Os corredores eram amplos, silenciosos, e cada passo ecoava como um lembrete da responsabilidade que carregava. Foi conduzida até uma sala de reuniões espaçosa, com janelas de vidro do chão ao teto que revelavam a cidade lá fora. Quando a porta se abriu, o impacto foi imediato. Sentado à cabeceira da mesa, estava William Prado, o CEO da empresa. O terno escuro caía perfeitamente sobre o corpo alto e elegante, e os olhos cinzentos a analisaram com uma intensidade que quase a fez perder o fôlego. Não esperava ser entrevistada por ele. Sente-se, disse, com a voz grave e firme. Alana obedeceu, tentando disfarçar a tensão. Colocou a pasta sobre a mesa e manteve as mãos unidas para que ele não percebesse o tremor. William abriu o currículo folheando-o com calma. Vejo que tem experiência em administração de projetos, comentou sem erguer os olhos. Mas notei que ficou um período afastada. Por quê? O coração de Alana disparou. Não podia dizer que havia sido abandonada pelo marido grávida. Escolheu uma resposta honesta, mas estratégica. Passei por mudanças pessoais, mas aproveitei esse tempo para me atualizar e reforçar minhas habilidades. Estou pronta para recomeçar. Finalmente, ele ergueu os olhos fixando-a. Recomeçar exige mais do que palavras. Exige resiliência. E aqui, não há espaço para erros. Alana respirou fundo, sustentando o olhar. Eu entendo. E estou disposta a provar, dia após dia, que mereço estar aqui. Houve uma pausa. O silêncio parecia se estender por minutos, embora fossem apenas segundos. William a observava como quem mede não apenas a competência, mas também a coragem. Por fim, recostou-se na cadeira. Está contratada, disse, sem emoção aparente. Mas quero resultados imediatos. Alana piscou surpresa. Não esperava uma resposta tão direta. As mãos ainda tremiam, mas por dentro sentiu uma onda de alívio e esperança. Quando deixou a sala, o ar do corredor pareceu mais leve. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Havia conseguido. Talvez fosse apenas o primeiro passo, mas era um passo enorme. Ao atravessar a portaria rumo à rua, olhou para o céu nublado e respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, sentiu que havia um futuro possível. E ainda sem imaginar, aquele emprego não mudaria apenas sua vida profissional, mudaria tudo. A rotina na Prado Engenharia logo se mostrou um desafio além do que Alana imaginara. O ritmo era intenso, os prazos curtos e a pressão constante. Mesmo assim, ela se agarrava àquela oportunidade com todas as forças. Chegava cedo, saía tarde e nos intervalos mal tinha tempo para respirar. O esforço era dobrado porque, em silêncio, escondia o maior dos segredos, a gravidez. Nos primeiros dias conseguiu disfarçar bem os enjoos, levantando-se discretamente para beber água ou fingindo que precisava atender uma ligação. Mas à medida que o tempo passava, o corpo começava a dar sinais mais evidentes. Cansaço extremo, tonturas repentinas e uma sensibilidade que a deixava vulnerável. Apesar disso, Alana não recuava. Sabia que aquele emprego era essencial para garantir o futuro de seu filho. William a observava com atenção. O CEO não era do tipo que distribuía elogios ou demonstrações de simpatia, mas algo em Alana chamava sua atenção. Era a forma como, apesar da aparente fragilidade, ela se mantinha firme. Enquanto outros funcionários recuavam diante de uma cobrança mais dura, ela sustentava o olhar, respondia com calma e entregava resultados. Havia nela uma determinação silenciosa que despertava curiosidade. Certa manhã, durante uma reunião crucial com investidores, Alana apresentava relatórios detalhados. Sua voz era firme, mas por dentro o corpo parecia em guerra. O suor frio escorria pela testa, a visão começava a embaçar. Tentou resistir, apoiando-se na mesa,
Mas de repente, tudo escureceu. O choque percorreu a sala quando ela caiu. Documentos espalharam-se pelo chão, cadeiras arrastaram-se, e um murmúrio de preocupação ecoou entre os presentes. Antes que alguém reagisse, William já estava ao lado dela, ajoelhado. Tocou-lhe o pulso, verificou sua respiração e, sem perder a calma, ordenou: "Abra um caminho. Vamos levá-la ao hospital agora." A autoridade em sua voz fez todos se moverem imediatamente. Em poucos minutos, Alana estava sendo transportada para o carro da empresa com William ao volante. Ele não era homem de se envolver pessoalmente com os funcionários, mas naquele momento não delegou a ninguém. Quando Alana abriu os olhos, já estava em um quarto de hospital, o som ritmado das máquinas preenchendo o ambiente. A luz branca a incomodava, e a primeira coisa que viu foi William sentado em uma poltrona ao lado da cama. O terno impecável estava amassado, mas o olhar cinzento permanecia fixo nela. "Você desmaiou na reunião", disse, a voz grave, porém mais suave do que ela já ouvira. O médico já explicou o motivo. O coração de Alana disparou. Tentou se erguer, mas ele ergueu uma mão, como quem a repreende com um simples gesto. "Não faça esforço. Ela começou, mas a voz falhou. "Me desculpe, não queria causar transtornos." William se inclinou para a frente, apoiando os braços sobre os joelhos. "Está grávida." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Alana apertou os lençóis entre os dedos, sentindo o rosto arder. Não havia mais como esconder. O segredo fora revelado da pior forma. "Sim", admitiu com a voz baixa. "Descobri há pouco tempo." Ele a encarou por longos segundos, os olhos duros, mas não havia julgamento, apenas firmeza. "E mesmo assim decidiu assumir um trabalho nesse ritmo?" "Eu preciso dele", respondeu com um fio de voz. "Não só por mim, mas pelo meu filho. Se eu não trabalhar, não tenho como sustentá-lo." Houve outra pausa. William respirou fundo, recostando-se na poltrona. "E o pai?" Alana fechou os olhos por um instante, lutando contra as lágrimas. "Ele nos abandonou. Disse que não queria nada comigo, nem com a criança." O silêncio de William foi diferente dessa vez. Não era julgamento, mas sim o peso de algo que parecia arranhar velhas cicatrizes. Depois de alguns segundos, falou em tom baixo: "Eu sei como é perder alguém que deveria estar ao seu lado." Alana ergueu os olhos, surpresa. Ele raramente compartilhava algo pessoal. William respirou fundo, como se fosse difícil trazer as palavras à tona. "Minha esposa estava grávida. Sofremos um acidente de carro numa noite de chuva. Ela..." Fez uma pausa, fechando os olhos por um instante. "Eu perdi os dois." As palavras pairaram no ar, carregadas de dor. Pela primeira vez, Alana compreendeu a frieza dele. Era a couraça de quem havia amado e perdido tudo de uma só vez. "Sinto muito", disse, num sussurro sincero. Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar para a janela, como se buscasse no horizonte um ponto de fuga. Depois voltou a encará-la, e seus olhos, antes tão frios, estavam suavizados. "Cuide de si, e cuide dessa criança", disse firme, mas com uma humanidade que raramente mostrava. Naquele momento, Alana sentiu que algo mudara entre eles. Não era apenas relação de chefe e funcionária. Havia ali um elo silencioso, construído na dor e no reconhecimento mútuo das perdas. Quando deixou o hospital naquela tarde, acompanhada por William, Alana sabia que nada mais seria igual. O segredo que tanto tentara esconder agora estava exposto. Mas, de forma inesperada, havia encontrado em seu chefe frio uma compreensão que não esperava. Depois do episódio no hospital, a rotina de Alana na Prado Engenharia mudou de forma quase imperceptível. Não havia anúncios públicos, nem mudanças formais em suas funções, mas a presença de William se fazia sentir em detalhes que só ela percebia. O chefe frio e inatingível, que antes parecia se limitar a observar de longe, agora surgia em momentos estratégicos, como se soubesse exatamente quando ela precisava de apoio. Na segunda-feira seguinte ao desmaio, encontrou uma nova cadeira ergonômica em sua mesa, mais confortável para as costas que já começavam a doer com o avanço da gravidez.
Ninguém comentou nada, mas ela sabia de onde viera. Em outro dia, percebeu que uma das tarefas mais pesadas do projeto havia sido redistribuída para outro funcionário, sem qualquer explicação. No meio da tarde, William apenas passou diante de sua mesa, lançou-lhe um olhar rápido e seguiu em frente. Pequenos gestos, silenciosos, mas impossíveis de ignorar. A relação entre eles ganhou novos contornos. Nas reuniões, Alana continuava a apresentar relatórios com firmeza, mas agora notava o olhar de William demorando-se sobre ela, como se buscasse mais do que números. Havia respeito, sim, mas também algo que crescia à revelia, uma curiosidade silenciosa, uma conexão que ambos tentavam negar. O momento decisivo veio em uma reunião crítica com um dos maiores investidores da empresa. Um contrato milionário estava prestes a ser perdido e a tensão dominava a sala. Diretores falavam ao mesmo tempo, cada um apresentando desculpas e justificativas. Alana, nervosa, mas convicta, pediu a palavra. "Se me permitem", disse, erguendo a voz de forma calma, mas firme. "Ainda podemos salvar esse contrato. A construtora Martins tem interesse em expandir para essa área. Se oferecermos condições iniciais mais acessíveis, poderemos recuperar os prazos e manter o orçamento equilibrado." A sala silenciou. Todos se voltaram para ela, como se tivessem esquecido que uma funcionária nova poderia contribuir. O olhar de William encontrou o dela, intenso e avaliador. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ele disse: "Faça a proposta." Sem hesitar, Alana entrou em ação. Ligou para os responsáveis, explicou as condições, enviou documentos. 2 horas depois, voltou à sala com o acordo fechado. O projeto estava salvo. O silêncio incrédulo dos colegas foi quebrado apenas por um comentário seco de William. "Bom trabalho." Para qualquer outra pessoa, poderia soar frio. Mas vindo dele, era quase um elogio. O coração de Alana bateu mais rápido e, naquele instante, teve certeza de que começava a conquistar seu espaço. Nos dias seguintes, a aproximação se intensificou. William a chamava com frequência para reuniões a sós, pedindo sua opinião sobre decisões estratégicas. Não eram apenas encontros profissionais. Havia silêncios que se prolongavam, olhares que diziam mais do que palavras. Às vezes, enquanto ele falava sobre números e contratos, ela se pegava, observando o contorno sério do rosto dele, a firmeza nos gestos. E quando se dava conta, desviava o olhar, envergonhada. Uma noite, Alana permaneceu até mais tarde finalizando relatórios. O escritório estava quase vazio quando William entrou, sem o paletó e com a gravata afrouxada. A expressão parecia menos rígida que o habitual. "Ainda aqui?" perguntou, aproximando-se. "Só mais alguns ajustes", respondeu, tentando soar natural. "Quero deixar tudo pronto para amanhã." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando-a digitar. Depois se sentou na cadeira ao lado, inclinando-se para a frente. "Você trabalha mais do que deveria." Ela riu, balançando a cabeça. "Olha quem fala." Por um instante, o ar pareceu mais leve. O homem frio e calculista deixava espaço para alguém mais humano, quase vulnerável. "Por que se esforça tanto, Alana?" perguntou, a voz baixa, mas carregada de interesse genuíno. Ela hesitou. Sabia que a resposta poderia expor demais seu coração, mas no fim, decidiu pela verdade. "Porque eu não tenho outra escolha. Meu filho depende de mim. Eu não quero que ele sinta falta de nada." O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. William a encarou e havia algo diferente em seus olhos. Não apenas respeito, mas algo mais profundo, quase protetor. O tempo pareceu parar. Alana sentiu o coração acelerar, e a distância entre eles parecia menor do que realmente era. Nenhum dos dois se moveu, mas o desejo reprimido estava ali, crescendo, inegável. Foi ela quem quebrou o momento, desviando o olhar para os papéis sobre a mesa. "Eu deveria terminar isso", disse, forçando uma risada. William assentiu, mas não se levantou de imediato. Permaneceu sentado, como se travasse uma batalha interna.
Só depois de alguns minutos, se levantou e seguiu em direção à porta. Antes de sair, lançou-lhe um último olhar. Se cuide, Alana. Disse num tom que não era de chefe, mas de homem. Ela ficou parada com as mãos trêmulas sobre o teclado, sentindo o peso daquelas palavras ecoar em seu coração. Naquela noite, ao deitar-se em sua cama, pensou nos gestos dele. A cadeira, as reuniões, o bom trabalho. O silêncio compartilhado. Estava claro que algo estava nascendo entre eles, apesar de todos os riscos. E por mais que tentasse resistir, não podia mais negar. Cada vez mais seu coração batia no ritmo da presença de William Prado. Os meses avançaram com rapidez, e a barriga de Alana já se destacava sob suas roupas. Dentro da Prado Engenharia, ela havia conquistado não apenas espaço, mas respeito. Os colegas que no início a viam como uma novata frágil, agora reconheciam sua competência. O ritmo continuava intenso, mas havia uma nova força em sua postura, como se cada passo fosse guiado não apenas pela ambição, mas pelo desejo de garantir um futuro seguro para o filho. William permanecia ao seu lado, de maneira discreta, porém constante. Não havia declarações nem promessas, mas em cada reunião, em cada olhar silencioso, ela sabia que podia contar com ele. Ainda assim, em momentos de solidão, o medo a consumia. Será que estou pronta para confiar em alguém outra vez? Foi em uma tarde chuvosa que o passado bateu à porta. Alana deixava o prédio da empresa, protegendo-se sob o guarda-chuva, quando uma voz familiar cortou o som da chuva. Alana, espera! O corpo dela gelou. Virou-se devagar e encontrou Jonas, encharcado, parado a poucos metros de distância. O coração dela disparou, mas não de saudade, de raiva e apreensão. O que você está fazendo aqui? Perguntou a voz firme apesar do tremor nas mãos. Ele se aproximou, os cabelos molhados grudando na testa. Eu precisava te ver. Eu errei, Alana. A voz dele estava carregada de urgência ensaiada. Desde que te deixei, não consigo dormir. Quero consertar tudo, quero ser pai do nosso filho. Alana respirou fundo, mantendo-se firme. Você me acusou de inventar essa gravidez, Jonas. Me humilhou quando eu mais precisava de você. Agora de repente resolve aparecer como se nada tivesse acontecido? Ele deu um passo à frente, os olhos faiscando. Eu estava confuso, tive medo. Mas agora sei o que quero. Quero uma segunda chance. Ela ergueu o queixo, encarando-o com frieza. Não, Jonas. Você fez sua escolha quando me virou as costas. Eu não vou esquecer isso. A expressão dele mudou. O arrependimento aparente deu lugar a uma rigidez quase ameaçadora. Então é isso? Vai me afastar do meu próprio filho? Filho que você renegou, retrucou Alana, a voz firme. Eu não estou te afastando. Foi você quem escolheu se afastar. Jonas cerrou os punhos, mas tentou se recompor, mudando de tom como um ator em cena. Alana, pense bem. Você sabe que o mundo não é fácil. Criar uma criança sozinha vai ser um inferno. Eu posso te ajudar. Podemos ser uma família de verdade. As palavras eram doces, mas o olhar não combinava. Era frio, calculista, como se sua súbita vontade de assumir fosse mais sobre controle do que sobre amor. Antes que Alana pudesse responder, uma presença surgiu ao seu lado. William, com o guarda-chuva em mãos e o olhar cortante, aproximou-se sem pressa, mas com a autoridade de quem não precisava levantar a voz para dominar o ambiente. Algum problema aqui? Perguntou, os olhos fixos em Jonas. Jonas endireitou-se, estreitando o olhar. Isso não é da sua conta. Estou falando com a mãe do meu filho. Alana ergueu a voz sem hesitar. Ex-esposa, Jonas, e mãe de uma criança que eu vou criar longe da sua instabilidade. William permaneceu ao lado dela, o corpo ligeiramente inclinado como um escudo. Você já ouviu. Ela não está sozinha. A tensão se instalou. Jonas respirava pesado, os olhos saltando entre os dois. A raiva queimava em seu olhar. Então é isso? Cuspiu. Vai trocar a história que temos por esse empresário arrogante? Alana manteve a postura, apesar do coração acelerado. Eu não troquei nada, Jonas. Você é quem me descartou. E agora não adianta tentar voltar, porque não existe mais lugar para você aqui.
O silêncio que se seguiu foi denso, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no asfalto. Jonas olhou para William com rancor, como se tivesse perdido uma batalha que não sabia estar travando. Isso não vai ficar assim, murmurou antes de se afastar, caminhando pela chuva até desaparecer. Alana respirou fundo, os ombros tremendo. William não disse nada de imediato, apenas segurou o guarda-chuva sobre os dois e esperou que ela se recomponesse. "Está bem?" perguntou a voz mais suave do que o habitual. Ela assentiu, mesmo que por dentro ainda estivesse em pedaços. "Estou, só cansada de fantasmas que insistem em voltar." William a olhou por alguns segundos, depois inclinou levemente a cabeça. "Não precisa enfrentar isso sozinha." Foram poucas palavras, mas entraram no coração de Alana como uma promessa silenciosa. Caminharam juntos até o carro, e no silêncio que os envolvia, havia algo que nenhum dos dois ousava dizer, mas ambos sentiam. Estavam ligados mais do que gostariam de admitir. Naquela noite, deitada em sua cama, Alana refletiu sobre o encontro. Jonas podia aparecer quantas vezes quisesse, mas já não tinha poder sobre ela. E embora tivesse medo de admitir, era a presença firme de William que agora sustentava sua coragem. Depois do confronto com Jonas na chuva, os dias de Alana nunca mais foram os mesmos. A figura do ex-marido rondava sua mente como um fantasma incômodo, mas não era o medo de perdê-lo que a assombrava. Era o medo de que sua sombra voltasse a atravessar o caminho que ela lutava tanto para construir. Por outro lado, havia a presença constante de William, firme e silenciosa, que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Entre a dor que Jonas lhe deixara e a segurança que William transmitia, Alana se via dividida em um território perigoso, o dos sentimentos que cresciam sem permissão. No trabalho, as semanas seguiam intensas. A barriga agora estava grande o suficiente para chamar atenção, e embora ninguém ousasse comentar abertamente, os olhares eram inevitáveis. Mesmo assim, Alana mantinha a postura, entregando relatórios impecáveis e participando de reuniões como se nada pudesse abalá-la. O bebê, por sua vez, parecia acompanhar esse ritmo acelerado. Mexia-se cada vez mais, como se também estivesse ansioso pelo que estava por vir. William, sempre observador, encontrava formas discretas de estar presente. Não oferecia discursos grandiosos, mas suas ações falavam por ele. Em uma manhã de terça-feira, quando Alana chegou para trabalhar, encontrou sobre sua mesa uma caixa, pequena com sanduíches naturais e frutas. Sem bilhete, sem assinatura, mas ela sabia exatamente quem havia colocado ali. Em outro dia, quando um cliente insinuou que a gravidez poderia comprometer o andamento de um projeto, William interveio de imediato, com uma autoridade que não deixou margem para dúvidas. "A competência de Alana não tem relação com sua gestação", disse, encarando o homem com firmeza. "Se há alguém capaz de conduzir esse projeto até o fim, é ela." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Alana sentiu uma onda de calor invadir seu peito. Não apenas pelo apoio, mas pela forma como ele a defendeu, sem hesitar, sem permitir que fosse diminuída. Ainda assim, a insegurança continuava a rondá-la. À noite, deitada em sua cama, conversava em sussurros com o bebê. "Eu tenho medo de acreditar de novo", dizia, acariciando a barriga. "Tenho medo de abrir meu coração e acabar em pedaços outra vez." Mas ele suspirava, fechando os olhos. "Ele tem estado aqui de uma forma que eu nunca imaginei." As tentativas de Jonas de voltar à sua vida não cessavam. Ele ligava, mandava mensagens, deixava flores na porta de sua casa. À primeira vista, poderia parecer arrependimento sincero, mas Alana sabia reconhecer manipulação quando havia. Os discursos eram sempre os mesmos: promessas vazias, acusações veladas, tentativas de fazê-la duvidar da própria força. Em contraste, William não dizia nada. Apenas estava lá, sólido, constante, como um pilar silencioso em meio ao caos. O ponto de virada aconteceu em uma noite de sexta-feira. O expediente já havia terminado e Alana permaneceu no escritório para finalizar um relatório urgente. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pela luz suave do abajur em sua mesa.
Quando olhou pela janela, viu a cidade coberta de luzes e sentiu uma pontada de solidão. Foi então que a porta se abriu. William entrou, sem o paletó, as mangas da camisa arregaçadas. Ele parecia menos o CEO distante e mais um homem comum, cansado, mas presente. "Ainda aqui?" perguntou, aproximando-se. "Queria terminar isso antes de ir", respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Ele se inclinou sobre a mesa, analisando os papéis. "Você se cobra demais. E você trabalha demais", retrucou, com um sorriso tímido. Os dois se olharam por um instante, e o silêncio que se instalou foi diferente. Não era o silêncio frio das reuniões corporativas, mas um silêncio carregado de significados. Alana sentiu o coração acelerar e, por um momento, esqueceu de respirar. "Por que faz isso, Alana?" perguntou ele, a voz baixa, quase íntima. "Por que insiste tanto em carregar o mundo nas costas?" Ela engoliu em seco, hesitando antes de responder. "Porque eu não tenho escolha", murmurou. "Não posso falhar com meu filho. Não depois de tudo." William ficou em silêncio, mas o olhar dizia mais do que qualquer palavra. Havia nele uma promessa silenciosa, uma certeza de que ela não precisaria enfrentar nada sozinha. Alana desviou os olhos, tentando recuperar o controle. "Eu não sei se consigo confiar outra vez", confessou num fio de voz. "Já me entreguei antes e fui destruída, e tenho medo de cometer o mesmo erro." Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Eu não posso apagar o que você viveu", disse, firme. "Mas posso provar dia após dia que não sou ele." As palavras entraram em seu coração como uma faísca, simples, sem promessas exageradas, mas carregadas de verdade. Alana sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, mas não as deixou cair. A tensão entre eles era palpável. Bastaria um gesto para que tudo mudasse, mas nenhum dos dois se moveu. Quando finalmente William deu um passo atrás, deixando o espaço respirar, Alana percebeu que seu coração já estava entregue, mesmo que sua mente insistisse em resistir. Naquela noite, ao voltar para casa, deitou-se abraçada ao travesseiro, acariciando a barriga. Entre medos e desejos, compreendeu que estava diante de uma escolha difícil: continuar se protegendo atrás de muros de medo ou arriscar-se a acreditar que o amor ainda era possível. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez fosse hora de abrir a porta do coração. Os últimos meses de gravidez foram uma montanha-russa de emoções. O corpo de Alana já não lhe pertencia da mesma forma. As pernas inchavam, as noites eram interrompidas por idas constantes ao banheiro, e o bebê parecia dançar dentro dela, lembrando-a de que logo chegaria o momento. Apesar das dificuldades, havia algo diferente em sua rotina. O medo de enfrentar tudo sozinha já não era tão sufocante. William estava lá, não como um salvador que prometia mundos, mas como alguém que permanecia em silêncio dia após dia. Ele a acompanhava a consultas médicas, mesmo quando dizia que não precisava. Em uma tarde, depois de uma reunião cansativa, insistiu para levá-la à clínica, e acabou entrando junto na sala de ultrassom. Foi ali que ouviu pela primeira vez o som do coração do bebê. Aquele ritmo acelerado preencheu a sala, e William, homem que sempre escondia emoções atrás da frieza, precisou disfarçar quando seus olhos marejaram. Alana percebeu, mas não comentou. Guardou em silêncio a imagem dele, sério, mais vulnerável, encarando a tela como se tivesse encontrado algo que não sabia que buscava. As semanas passaram rápido demais, até que, em uma madrugada chuvosa, a dor chegou. Alana acordou com uma contração forte, diferente de tudo que havia sentido antes. Levantou-se, com dificuldade, e logo percebeu o líquido quente escorrendo pelas pernas. O bebê estava a caminho. Em pânico, pegou o celular e ligou primeiro para a mãe. Dona Teresa disse que iria imediatamente, mas, sem saber explicar por quê, a segunda chamada foi para William. Ele atendeu quase de imediato, a voz firme apesar da hora. "Alana?" Está acontecendo", murmurou, ofegante. "O bebê... Mande sua localização. Estou indo agora." Menos de 15 minutos depois, William apareceu à porta de sua casa, encharcado pela chuva, mas com um olhar determinado.
Segurou-a com firmeza, ajudando-a a entrar no carro. Durante o trajeto até o hospital, não falou muito. Apenas segurava a mão dela com força, como quem dizia sem palavras: "Estou aqui." No hospital, médicos e enfermeiras assumiram o controle. Alana gemia a cada contração, o suor escorrendo pelo rosto. Mas nunca soltava a mão de William, que se manteve ao seu lado o tempo todo, atento, quase rígido, mas sem se afastar. "Respira fundo, Alana", disse, baixando a voz, num tom que ela nunca havia ouvido antes. "Vai dar tudo certo, eu prometo." Horas depois, o choro agudo de um bebê preencheu o quarto. Alana, exausta, chorou também quando colocaram o pequeno em seus braços. O menino era tão frágil, tão perfeito, com os olhinhos fechados e a boquinha procurando instintivamente pelo seio da mãe. William, parado ao lado dela, olhava fixamente para aquela cena. A frieza habitual desapareceu. Ele parecia lutar para conter a emoção, mas falhou. Uma lágrima silenciosa desceu por seu rosto. Alana notou e sorriu, mesmo cansada. Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu bruscamente. Jonas entrou com a camisa amarrotada e o olhar perturbado. O coração de Alana gelou. "Alana", ele disse ofegante, "eu soube. Me perdoa. Quero estar aqui. Quero ser pai do meu filho." Ela ergueu os olhos, cansada, mas firme. "Você perdeu essa chance quando me deixou, quando disse que eu estava inventando essa gravidez." Jonas deu um passo à frente, ignorando as palavras dela. "Eu errei, mas estou aqui agora", exclamou, tentando se aproximar do berço. Antes que chegasse perto, William se interpôs entre eles, firme, com a autoridade que sempre carregava. "Já é tarde demais." "Quem é você para me impedir?" Jonas rosnou. "Ele é meu filho." William não recuou. Ser pai não é aparecer quando é conveniente. Ser pai é estar presente em cada detalhe, em cada dor, em cada madrugada. A voz dele soou como um trovão. "E isso, Jonas, você nunca foi." Jonas olhou para Alana, esperando que ela vacilasse. Mas ela, com o bebê no colo, ergueu a voz com firmeza. "Você não tem lugar na vida dele, Jonas. Eu não vou permitir." O silêncio que se seguiu foi pesado. Jonas respirava com dificuldade, a frustração estampada no rosto. Mas diante da firmeza deles, percebeu que não havia mais espaço para suas promessas vazias. Deu meia volta e saiu, batendo a porta atrás de si. Alana suspirou fundo, abraçando o bebê com mais força. As lágrimas escorriam, mas não eram mais de dor, eram de alívio. Virou-se para William e sussurrou: "Quero que o nome dele seja Lucas Prado Moura." Ele a olhou, surpreso. "Tem certeza?" "Absoluta", respondeu, sorrindo com ternura. "Você esteve aqui em todos os momentos. Você é quem merece estar no nome dele." William respirou fundo, emocionado, e se sentou ao lado dela. O pequeno Lucas agarrou seu dedo com a mãozinha minúscula, e naquele instante, algo se selou entre eles. Não era apenas sobre sangue ou sobrenomes. Era sobre presença, sobre escolha, sobre amor. Naquele quarto de hospital, Alana compreendeu, enfim, quem era o verdadeiro pai de seu filho. E William, que um dia acreditara nunca mais poder ser parte de uma família, descobriu que às vezes o destino oferece uma segunda chance, silenciosa, inesperada, mas real. Os primeiros meses com Lucas foram uma verdadeira revolução. A rotina, que antes girava em torno de relatórios, prazos e reuniões, agora era pautada por mamadeiras, choros noturnos e olheiras constantes. Alana descobriu que a maternidade era feita de extremos, noites sem dormir e manhãs cheias de sorrisos que derretiam qualquer cansaço. Na casa de William, que havia se tornado naturalmente o lar de ambos, cada canto ganhara vida. O escritório, outrora impecável e silencioso, agora tinha um cantinho improvisado para o berço portátil, com bichinhos de pelúcia espalhados. O som do teclado do computador era constantemente interrompido pelo choro de Lucas, e William, que antes parecia viver apenas para o trabalho, agora se levantava sem reclamar para embalá-lo nos braços. Era um homem diferente. O mesmo CEO frio e exigente ainda existia na empresa,
mas em casa ele se tornava alguém completamente novo. Alana nunca esqueceria a primeira vez em que o pegou no flagra fazendo caretas engraçadas só para ver o bebê rir. O homem que um dia se blindara contra qualquer emoção, agora se permitia ser bobo, vulnerável, humano. Mas a vida não era perfeita, e Alana sabia disso. Havia noites em que o cansaço falava mais alto. Uma delas, em especial, ficou marcada. Lucas chorava sem parar havia horas, e Alana, exausta, começou a se irritar. "Eu não consigo mais, William", disse com lágrimas nos olhos, sentando-se na beira da cama. "Estou tentando de tudo, mas nada funciona." William, que embalava o bebê nos braços, olhou para ela em silêncio por alguns segundos antes de se aproximar. Sentou-se ao lado dela e disse num tom firme, mas cheio de ternura: "Você não precisa fazer tudo sozinha." Ele passou Lucas para os braços dela com delicadeza. Depois a abraçou por trás, envolvendo mãe e filho num mesmo gesto. Alana chorou, não de exaustão, mas de alívio. Aquele simples gesto lembrava-a de que ela não carregava o fardo sozinha. As discussões, quando vinham, não eram sobre amor, eram sobre o peso da responsabilidade. Às vezes, Alana temia que William acabasse se afastando, cansado da rotina de noites em claro. Outras vezes, ele temia que o passado dele, marcado pela perda, pudesse atrapalhar o presente que construíam. Mas cada discussão terminava da mesma forma: um pedido de desculpas sussurrado, um abraço longo na varanda, sob o céu estrelado. Nessas noites, quando Lucas finalmente adormecia, eles se sentavam juntos, mãos entrelaçadas, e conversavam sobre tudo. Alana falava sobre seus medos, de não ser suficiente, de repetir erros. William falava sobre sua dificuldade em se permitir sentir, sobre a dor que ainda carregava da esposa perdida. E pouco a pouco, essas conversas se transformavam em uma ponte. Não era mais o silêncio que os unia, mas a coragem de compartilhar vulnerabilidades. Certa manhã, Alana acordou mais cedo e encontrou William na sala, sentado no sofá, com Lucas dormindo no colo. O sol entrava pela janela, iluminando o rosto dele de forma suave. A cena a fez sorrir. Caminhou até eles e se sentou ao lado. "Nunca pensei que veria William Prado assim", brincou em tom suave. Desarrumado, com um bebê babando na camisa. Ele ergueu os olhos e sorriu de canto. "Nunca pensei que teria isso de novo", respondeu num tom sério. Alana encostou a cabeça em seu ombro, o coração aquecido. Naquele momento, percebeu que sua maior vitória não estava em ter reerguido a própria vida sozinha, mas em ter permitido que alguém permanecesse ao seu lado, não porque precisasse, mas porque queria. Lucas se remexeu no colo de William e os dois o observaram em silêncio. Não havia grandes promessas naquele lar. Havia sim a constância das escolhas diárias. Levantar-se de madrugada, dividir o peso das responsabilidades, rir das pequenas bagunças, sonhar juntos com o futuro. Alana, que um dia foi rejeitada e humilhada, agora vivia a certeza de ser amada não por obrigação, mas por escolha. William, que acreditava ter enterrado para sempre a chance de ter uma família, descobria que o amor podia renascer quando menos se espera. E assim, entre noites mal dormidas e manhãs cheias de risadas infantis, eles aprenderam que o verdadeiro amor não está nos gestos grandiosos, mas na constância de quem fica. O frio e inacessível William Prado encontrara sua paz, não em cifras ou contratos, mas no lar que construíra ao lado dela. E Alana, ao olhar para o filho nos braços dele, soube que o destino havia sido cruel por um tempo, mas no fim a recompensara com algo muito maior. Uma família escolhida todos os dias. No fim, Alana percebeu que a vida, por mais cruel que tivesse sido em certos momentos, lhe dera exatamente o que precisava: a chance de renascer. Não foi através de juras rasgadas ou promessas fáceis, mas na constância silenciosa de um homem que escolheu permanecer quando tudo parecia desmoronar. Entre noites mal dormidas e pequenos gestos de cuidado, ela descobriu que o amor verdadeiro não se revela nos grandes feitos, mas na simplicidade de quem fica, de quem estende a mão e compartilha o peso do caminho. William, que um dia se escondia atrás de uma armadura de frieza,
Encontrou no sorriso dela e no olhar inocente de Lucas a paz que julgava perdida para sempre. Alana, que um dia foi rejeitada e desacreditada, descobriu que não havia derrota maior para a dor do que continuar acreditando. Juntos, aprenderam que o amor não é destino escrito, mas decisão renovada. Um sim repetido, dia após dia, coração com coração. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.